essa aula. Pai amado, muito obrigado. Oramos a Ti por esta rica oportunidade, pedindo que, para mim, primeiramente, o Teu Espírito venha nos guiar, nos abençoar, nos orientar no desenvolvimento desta classe, desta aula. Senhor, que a Tua unção fresca venha sobre as nossas mentes e corações, sobre a minha mente, sobre a mente e coração dos meus irmãos, que o Teu Espírito possa nos falar, nos ministrar poderosamente pela Tua Sagrada Escritura. Também queremos, em nome de Jesus, apresentar os nossos irmãos, irmã Maria Bandeirinha e a esposa do nosso irmão Wellington, que estão passando um momento difícil na saúde. Tua serva, irmã Maria Bandeirinha, se encontra mal de saúde, está um certo mal-estar, que a tua mão seja levantada na direção da tua filha, para trazer a ela restauração e plena saúde em nome de Jesus. Também queremos orar pela esposa do nosso irmão Wellington, suplicando que tu entres com uma providência, restaurando completa e plenamente a sua saúde. Ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, que a tua poderosa mão traga plena, completa, absoluta recuperação em um nome de Jesus, e que logo, logo ela já esteja de alta, de volta à sua casa, no convívio de sua família. Senhor, da graça, da vitória aos nossos irmãos. Deus, muito obrigado, oramos a Ti, entregando esta classe aos Teus cuidados, pedindo que Teu Espírito continue nos falando e nos ministrando. Obrigado, oramos agradecidos, no bendito, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Perfeito. Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão aqui. Irmã Ruth, irmã Jeane, irmão José Carlos, irmã Lúcia Miklos, irmã Sandra, irmã Fabiana. Deus abençoe. Um prazer ter vocês conosco. Teremos hoje a ausência de 3 alunos, né? Pastora Priscila, estou aqui justificando com os irmãos, teve uma situação de família, nada grave, e teve que, infelizmente, ausentar-se. E, como acabamos de orar, por questões de saúde, irmã Maria Bandeirinha e o nosso irmão Wellington, que teve, e a sua esposa, né, nessa madrugada, teve que ir ao hospital e passou por uma cirurgia de emergência, e está ele com ela lá no hospital de Yale, em Connecticut, New Haven. Então, estejamos em oração pelos nossos irmãos enfermos. Desculpe. Como eu já postei no grupo, próxima segunda-feira, né, 2 de setembro, é dia de Labor Day. Labor Day, dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, não teremos aula, né? Alguns feriados que caem na segunda nós observamos, não são todos. Mas esse nós observamos porque eu preciso desse feriado por 2 razões, né? Que a gente tem que fazer um ajuste na grade das matérias, tanto do médio com o bacharel, para dar então a oportunidade para o irmão Kleber voltar na rotatividade. Outra segunda razão, né? Porque esse foi um pedido do meu filho, né? Porque é o meu aniversário, segunda-feira, 2 de setembro, são os meus 65 anos. Então, meu filho, já são 3 anos que meu filho não passa o aniversário comigo. Ele tirou a folga na segunda para estar comigo. Eu falei, caramba, então deixa eu ver o que eu posso fazer. Então, o melhor argumento é o Labor Day e também o meu aniversário. Espero que vocês compreendam, né? Por ser dia do trabalho, dia do feriado, né? Mas para mim vai ser o dia da família, que eu vou passar com a minha família, né? Que é um pouco difícil ultimamente. Já são 5 anos que eu não consigo comemorar meu aniversário com. Seria bom, irmão Zé Carlos. Olha, se fosse verdade isso, eu estou vindo para minha casa, já aconteceu, né? Há 6 anos atrás, no meu aniversário de 59 anos, vieram 19 irmãos de surpresa na minha casa. 19, quando eu morava em Boston. 19! A minha casa em Malta era grande, então coube todo mundo na sala da cozinha. E todo mundo veio trazendo bolo, isso e aquilo. Aí foi realmente uma festa, né? Se vocês pudessem estar aqui comigo na segunda-feira, mas eu pedi muito, né? Eu não estou em Massachusetts, então se fosse em Massachusetts, eu até acredito que Tem que daria, né? Mas voltar para cá, pastor, tem que voltar para cá. É o que nós estamos pensando seriamente. No ano que vem, acredito que até julho, agosto do ano que vem, a gente está pensando seriamente. É que é muito difícil. A gente só veio aqui, na verdade, para minha esposa sofrer um acidente e ganharmos o documento. Estranho, né? Os caminhos de Deus são bem estranhos, né? Mas no ano que vem estamos orando a Deus muito. Acredito que nós vamos voltar, né? Ou para Mas também grande foi uma Boston. maneira boa também de permanecer a aula online, né?
E continuaremos, né? Porque a aula online tem os seus benefícios, com certeza, tem as suas facilidades. E eu voltando para Boston, eu pretendo abrir um núcleo presencial, né, numa igreja que eu já tenho convite, que eu posso estabelecer lá a base da nossa escola. Então, acredito, peço até que vocês me ajudem em oração, né? Eu tenho planos entre junho e setembro de 2025, permitindo Deus, né? Vamos ver que Deus vai nos fazer, nos Pastor, ajudar a abrindo. nossa turma mais ou menos vai terminar esse curso quando? Acredito que temos quatro meses pela frente. Eu vou dar uma posição bem precisa na próxima, no início da próxima matéria, mas eu acredito que nós temos 4 matérias ainda para fechar o curso bacharel, se não estou Não, tem enganado. muito mais. Pode ser, porque a minha mente agora não está trabalhando muito bem, Não, porque eu tem estou muito mais. com muita coisa processando. Eu acredito que um pouquinho mais, né? Acredito. Mas Tem mais. eu vou dar um posicionamento mais preciso. Deixa eu aqui falar algo antes que eu esqueça, né? Antes de nós começarmos a aula. Então, hoje nós fechamos a matéria de Teologia Sistemática 2. Repito, hoje fechamos a matéria de Teologia Sistemática 2. Próxima segunda, feriado, não teremos aula. Na outra segunda, 9 de setembro, só vamos usar para a prova. Entende que estou fazendo vamos assim, empurrando um pouquinho para sincronizar com o irmão Kleber, porque ele teve uma diferença, uma dificuldade, de ele não pôde estar, aliás, não se pôde fazer 2 aulas do médio, então a coisa tem que andar casado. E aí, no dia 16 de setembro, voltamos com a nova matéria, no dia 9, ou na próxima semana, eu já vou avisar vocês, eu vou anunciar qual vai ser a próxima matéria, porque aí já vou estar enviando as novas apostilas para vocês, ok? Aí o irmão Kleber volta, vai estar com vocês e eu vou para o curso médio. E aí vamos manter esse revezamento para a par, né? Ele e eu, e dessa feita que a gente teve que fazer um pouquinho mais extenso. Nós não vamos trabalhar mais com grupo de exercício, eu creio que nós já temos o suficiente. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, no início da aula, vamos corrigir aqueles exercícios que eu postei. Se lembram? Eu postei uns exercícios, ainda não corrigi, então vamos corrigi-los, né? Para dar margem a vocês tê-los já corrigidos, para começarem já a estudar para a nossa provinha do dia 9 de setembro. Vamos lá? Você que já tem os seus exercícios, está aqui os meus, tá? Eu espero que você tenha conseguido imprimi-los, né? É muito fácil, né? Quando se envia no formato foto PDF. No WhatsApp está lá a irmã Jeane, né? A irmã Jeane é fantástica, né? Irmã também Ruth, fantástico, né? Não tem... Vocês são nota 80, 20 é pouco, né? Se eu der 20 para vocês, é até uma injustiça. Tem que dar 80. Não, esse grupo do bacharel está, graças a Deus, abafando, para a glória. Não estou dizendo que o outro grupo não abafou, mas vocês estão abafando bastante, graças a Deus. Mas vamos lá, então. Nossos exercícios estão divididos em 3 partes, né? Assinale com único X a alternativa correta, marque certo ou errado e preencha as lacunas. Vamos lá, então. Assinale com único X a alternativa correta. No tocante à existência dos anjos, a Bíblia diz. Qual é a letra correta? D. C, pastor. B de bola. B de bola. B de bola? Eles não são onipresentes, ou seja, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. B de bola. B de bola. Ok. Letra C está errado, porque eles são altamente ilimitados na sua inteligência. Eles são ilimitados, eles não têm limite. Quem é limitado somos nós, seres humanos. Os anjos são ilimitados na inteligência, né? Ali estaria errado, né? Porque, né, faltar por causa da B e a C, porque a B está correta, mas a C está errada. Então, a única alternativa que se encaixa como certa é a letra B. Então, número 1, B. Eles não são onipresentes, ou seja, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Número 2, o nome Lúcifer não está no texto original hebraico do Antigo Testamento.
Porém, existe uma inferência, isto é, uma referência indireta em Isaías 14:12, por causa de uma tradução, que é qual é a letra correta? Vulgata Latina. Letra C, Vulgata Latina. Então, número 2, letra C, Vulgata Latina, que vem de Lucifer, daí Lúcifer. Número 3, os únicos anjos a quem a Bíblia menciona por nome são, qual é a letra? Gabriel e E. Miguel. D, Gabriel e Miguel. Letra D de dado, Gabriel e Miguel. Número 4, a resposta certa, então, na hierarquia angelical, a palavra grega archas está ligado às ou aos. Qual é a letra? Eu não fiz, não, mas acho que é o Principados. Não fiz, tá? Principados. Letra C, 4. Letra C, Principados. Número 5, são os 2 textos do Antigo Testamento que nos informam sobre a dupla criação do homem. Qual é a letra correta? Eu não fiz, né? É. Não sei, não chequei. Ninguém quer arriscar? Eu não, Irmão José Carlos, irmã Ruth, irmã Fabiana, irmã Jeane, ninguém quer arriscar? eu não Número fiz. 5. Eu já errei, capaz de estar errada também. Vamos lá, vamos aprender errando. O que vocês acham? Número 5. Eu acho que é a B, pastor. Eu não tenho certeza, não. É porque a senhora não leu os textos. Não, eu não li, infelizmente. essa eu não fiz. Se a senhora tivesse lido os textos, com certeza acertaria bem na mosca. É a letra C. C. Gênesis 1, 26, 27, Gênesis Eu 2, fiquei 7, entre a 21, B e a 23. C. Não, é letra C. Número 5, letra C. Número 6, são os principais aspectos da imagem e semelhança de Deus no homem. Qual a letra correta? Ah, pode ser que eu pus errado, eu pus A. É a B de bola. Tá É a, vendo? é a B de bola. Imortal, espiritual, moral e racional. Ué, mas nós somos E- imortais? Por causa da salvação em Cristo Jesus, se estamos salvos em Cristo, ou continuaremos imortais se estamos separados de Deus, né? Porque a alma e o espírito não morrem. Então, isso fala da imortalidade. Não estamos referindo à imortalidade do corpo, é a imortalidade da alma e do espírito. Então, somos imortais, somos espirituais, temos o ponto moral e o ponto racional. Isso não se aplica a Deus. Se você olhar bem na letra A, não encaixa, né? Porque Deus ele é perfeito em tudo, né? E a questão da moralidade não está ligado 100% a Deus. A letra C também está errado, porque entra a questão do empírico, e isso o empírico não tem nada a ver. Então, número 6, letra B. Número 7. Quanto à natureza do homem, existem algumas correntes que afirmam sobre a sua devida divisão ou compartilhamento, que são, qual é a letra correta? Essa é fácil. Ah, Letra A, dicotomista Exato. e tricotomista. Isto. Número 8, são as teorias sobre a origem da alma. Essa também super fácil. Qual é a letra? peraí, pastor, tem que ir ali. Essa é facílima. Ops. Peraí. Como diz aquela musiquinha, por que parou? Parou por quê? Por que parou? São as teorias sobre a origem da Essa é alma. fácil, gente. O número 8, de letra, você fecha o olho e faz assim, ó, e acerta. Não conseguiram. A letra C. Letra C, eu vou falar C. Letra C, tradicionismo, pré-existencialismo e criacionismo. Letra C, 8, C de casa. Número 9, termos hebraicos e gregos. Muito cuidado aqui, porque tem que seguir nesta ordem. Termos hebraicos e gregos, respectivamente, para espírito e alma. Vamos lá, essa também é fácil. Se você estudou, leu, vai pegar fácil. Deve ser a Termos letra C, né, pastor? Letra C, é perfeito. Ruar, e nefesh, e pneuma e psique. Desculpa, mas Isso eu não é fiz o fácil. exercício. Número 9, letra C. Era para supor terem feito, irmãos. Vocês tiveram um tempinho considerável. Número 10. São as manifestações do
pecado. Essa também é fácil. Se você leu, vai fazer fácil. Número 10, qual é a letra? Ninguém se manifesta. Tá complicado o negócio. Estou lendo ainda a Letra B, resposta. pastor, eu coloquei B. Ad Antônio, pecado por intenção, pecado por omissão, pecado por ação, pecado por comissão. Está bem claro na apostila. Quando você lê sobre o pecado, está lá Omissão. claro. Sim, senhora, está lá, está claríssimo. Quer que eu lhe dê a página? Dou agora a página para a senhora. Página número 25, manifestações do pecado. Página de número 25, manifestações do pecado. A menos que a senhora tenha pulado essa página. Não, eu leio, mas às vezes não registra, não, viu, pastor? É complicado. O Tem que cérebro está sem registrar algumas coisas. O meu está pior do que o seu, minha irmã. Pode acreditar, o meu às Eu vezes dá estou uns pedindo 2, 3. misericórdia porque eu estou falando, Jesus precisa registrar. Olha, está muito difícil para o meu cérebro. Para meu, então, minha irmã, tem dia que eu tenho 3 apagões. Aí O tem cérebro processa, lê, relê, mas Não, registra. na Olha, verdade, só eu estou lendo misericórdia. agora, eu não tive tempo. Eu não, Então, vamos fazer aqui uma recapitulação para quem está perdido na poeira, para de repente, eu registro tá estou vendo aqui que alguns de vocês estão perdidos na poeira. Vamos lá. Número 1, B de É bola. mesmo. 2, C de casa. 3, D de dado. 4 e 5, C de casa. 6, B de bola. 7, A de Antônio. 8 e 9, C de casa. 10, A de Antônio. Conferiram direitinho? Se alguém Sim. se perdeu, só me perguntar que eu repito as letras. Número 2, marque certo ou errado. Marque certo ou errado. Número 1, segundo a martiologia, transgressão é ausência de justiça e retidão. Certo ou errado? certo. Errado. Transgressão não é ausência de justiça e retidão. A ausência de justiça e retidão é iniquidade. Transgressão é ultrapassar os limites. Então, número 1, errado. Uau. Número 2, a Bíblia ensina claramente que o pecado não foi e não pôde ser transmitido a todos os seres humanos. Número 2, certo ou errado? Errado. Errado, tá na cara. Se colocar certo aí, meu Deus, ó, levanta o cartão vermelho para você. Número 1, errado. Número 3, na origem do pecado que se deu no mundo angélico, várias legiões de anjos lideraram uma revolta que arrastou a Lúcifer a ser um dos anjos seduzidos e caídos. Certo ou errado? Errado. Errado, é o Errado, porque foi contrário. ele que fez. Eu inverti a ordem. Ele é Lúcifer que arrastou as várias legiões, e nunca o contrário, né? Que as várias legiões se levantaram e arrastaram a Lúcifer. Então, número 3, errado. Número 4, o contágio do pecado no homem não pode limitar ou reduzir as suas capacidades ou faculdades do seu corpo e alma. Certo ou errado? Errado. Errado, ele ficou limitadíssimo. Se você não disser que está limitado, o negócio está estranho do seu lado. Então você é uma anja ou uma anja, entendeu? Porque o pecado nos limitou muitíssimo. Número 5, como uma das consequências do pecado do homem, ele foi vetado a ter acesso à árvore da vida. 5, certo ou errado? Como das consequências do pecado do homem, ele foi vetado a ter acesso. Pai, Certo ou errado? Certo. Certíssimo, Ô, pastor, minha internet travou, eu parei no 4. Não sei onde vocês estão. 4 errado, 4 errado, 4 errado. Número 5, certo. Certo. O Ok. homem ficou vetado a ter acesso à árvore da vida. Número 6. A primeira citação da redondeza da Terra é feita na Bíblia e não pelo astrônomo italiano Galileu Galilei. Certo ou errado? Certo. certo. Certíssimo, porque o profeta Isaías faz essa citação em 708 antes de Cristo. E Galileu Galilei faz essa citação da redondeza da Terra em 1614. Então, sem dúvida nenhuma, a Bíblia ganha de Galileu Galilei. Então, número 6, certo. Número 7. O homem só tem conhecimento mediante a analogia. Certo ou errado? Errado. Certo, certo. Alguém que Analogia. analisa.
Analogia é comparação, colocar as coisas lado a lado. Então, o conhecimento do homem é Só, adquirido mas ali está basicamente. perguntando só tem. Ah, só que, ou seja, uma única forma de ele ter o conhecimento. Perfeito. É muito bom. A visão de interpretação da irmã Lúcia, nota 10, irmã Lúcia. Acho que eu vou dar para a senhora uns 50 pontinhos, só por causa da sua observação. Não, deixa aqui anotar. Uma Lúcia Mico, só por causa dessa observação, já ganhou. Vou ter que dividir para todo mundo, pastor. Não, é só dela, é só dela. Eu falei também porque não é só através da analogia. Sim, mas é ela que fez a observação. Então é é filho único de pai solteiro. Então é só dela esses 50. Vamos lá, número 8, dos argumentos racionais sobre a existência de Deus, o argumento teleológico é o da experiência, ou seja, se algo pode ser experimentado é porque existe. 8, certo ou errado? Entendi. Eu esqueci desse argumento aí, é verdade. Dos argumentos racionais da existência de Deus, o argumento teleológico é o da experiência. Isso quer dizer que se algo pode ser experimentado, é porque existe. Não, com certeza. Não, Não. errado. Você não precisa experimentar Deus para dizer que ele existe. Eu entendi. A natureza, a criação dele é a prova, uma de muitas as provas da existência de Deus. Então está totalmente errado. Número 8 é errado. Não precisamos experimentar Deus para dizer que ele existe. Entendam bem isso, tá? E isso não fala sobre o Deus da argumento salva, teleológico. Não pensar. Número 9. Dos muitos nomes de Deus em hebraico, Yahweh Tsebaot significa o Deus alto e exaltado, certo ou errado? Errado, não é? Jeová Errado. Sabaoth não significa que ele é Senhor dos Exércitos? Senhor dos Exatíssimo. Exércitos. Excelente, irmã Ruth. Irmã Ruth tá ligada, viu? Voltou o cérebro dela a funcionar com garra, com força. Alguma coisa registra, pastor. Não, registra tudo. É a senhora que é modesta, que não quer admitir. Número 9, errado. Número 10. Dos vários atributos incomunicáveis de Deus estão a santidade, a imensidade, a imutabilidade e a veracidade. Certo ou errado? Certo. Errado. Porque a veracidade é São comunicáveis, né? Mas a veracidade é Aqui é comunicável ao homem, incomunicável. não a Deus. Aqui estamos falando de Incomunicáveis. incomunicáveis. A veracidade não entra. A veracidade ela é comunicável ao homem, né? O homem não. O homem pode ser santo, o homem pode ser imenso, mas nunca imutável. Temos que saber eliminar, saber o que se pode e o que não se pode ser transferido para o homem. Então, a número 10 está completamente errada. Então, vamos recapitular quem perdeu o fio da meada. Da número 1 a número 4, totalmente erradas. Da 1 a 4, erradas. 5, 6 e 7, corretas. Repito, 5, 6 e 7, corretas. 8, 9 e 10, erradas. 8, 9 e 10, erradas. Agora, vamos ver quem se sai bem aqui, ó. Preencha as lacunas. O termo plural é usado muitas vezes no Antigo Testamento como designativo e é um forte argumento a favor de 3 lacunas, 3 Vamos lá, primeiro como é que é? Eu não fiz, pastor, me desculpe. Elohim, Elowim, Elohim. O termo plural Elohim, Elohim. A segunda lacuna. Rapaz, ninguém se manifesta, está preocupante. Deus. Segunda lacuna, Deus. A terceira e última lacuna. Eu já nem preenchi, porque eu já ia errar. Trindade. Número 1, a ordem das lacunas. Elohim, Deus, Trindade.
Número 2, o anjo de Jeová, tchan, 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 ora citado como próprio, tchan, 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 ora é, Vamos lá. Primeira lacuna. Ninguém fez, né, pastor? Ninguém fez, que pena. Ninguém Tô fez. ficando Ninguém triste e fez. preocupado. Jesus, entre parênteses. Jesus, entre parênteses. Segunda lacuna, Deus. Última lacuna, distinto dele. Repito, primeira lacuna, Jesus, entre parênteses. Segunda lacuna, Deus. Terceira e última lacuna, distinto dele. Distinto dele. Número 3, essa aqui vocês têm que acertar. Pelo amor do guarda de Niterói, acertem essa aqui, por favor. A única passagem que fala explicitamente da Trindade de Deus é... Não acredito. Tem que ser decorado isso, irmãos. Anote em algum lugar. Eu não posso me esquecer desse texto. É o único texto na Bíblia que fala explicitamente João, sobre a Trindade capítulo... de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. É o único. Os demais textos são implícitos, mas explícito. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Tenta decorar, não é complicado. Qual Primeira de versículo, João, pastor? 1 de João 5, 7. 1 de João 5, 7. É o único texto da Bíblia Sagrada que mostra explicitamente a Trindade de Deus. Os demais outros textos são implícitos. Implícito. O que é implícito? Não é falado claramente, abertamente, reveladamente. Mas esse texto ele é direto, ele é bem direto. Número 4, sobre a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia lhe dá designativos de, vírgula, pois o chama de, vírgula, que só admite a tradução. Vamos lá, percebo que também ninguém conseguiu fazer. Ninguém fez. Primeira lacuna, designativos de pessoa. Pessoa. Segunda lacuna, pois o chama de paracletos, com a letra K. Paracletos. Que só admite a tradução, entre aspas, consolador. Que só admite a tradução consolador. Essa aqui é fácil demais. Papai, ajuda esse povo, dá revelagem para esse povo. Isaías 40, 26, 28 são passagens que salientam a de Deus na criação. Salienta o quê? Manifestação. Nada. A vinda do Messias. Onipotência. Onipotência. Irmãos, vocês têm que estudar bastante. Ah, mas não fizeram exercício, eu não fiz nenhum. Aí é complicado. Vamos, então, fazer uma recapitulação das lacunas para quem perdeu. Número 1, as 3 lacunas na ordem. Alô? Na ordem. Primeira lacuna, número 1. Elohim. E-L-O-H-I-M. Segunda lacuna, Deus. Terceira e última lacuna, Trindade. Está registrado aí com vocês? Isto. Se alguém está se perdendo, me avisa. Número 2. Primeira lacuna, Jesus entre parênteses. Primeira lacuna, Jesus entre parênteses. Segunda lacuna, Deus. Terceira e última lacuna, distinto dele. Distinto dele. Número 3, só tem uma lacuna, que é a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Número 3, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Número 4, primeira lacuna, pessoa. Segunda lacuna, paracletos, com K, cletos, K, paracletos, uma palavra só.
P-A-R-A-K-L-E-T-O-S. Paracletos. Terceira e última lacuna. Consolador. Última lacuna. Número 5. Onipotência. Onipotência. Vamos lá, então. Como é que nós vamos fazer agora? Quais são os exercícios que vocês vão estudar para a prova? Muita atenção aqui, por favor. Eu vou falar 2 vezes, não vou falar uma terceira. Então, preste atenção. A página inicial que você está vendo aqui, ó, página inicial. 1, 2, 3, 4, já corrigimos. Até o exercício de número 25. Até o exercício de número 25, já foi corrigido. Depois, ó, entra na seção 2. A seção 2 tem 12 exercícios, certo ou errado. Já também corrigimos em sala de aula. Esse não corrigiu, não, pastor. Tem certeza? Absoluta. Não, por isso que a gente não. A Não seção corrigiu, só corrigiu a primeira parte. A segunda primeira sessão sessão. não foi nem as outras. Da 1 a 25. Da 1 a 25 nós corrigimos, Isso. sim ou não? Não corrigimos. Eu acredito que sim. Sim. Ok. Não, da 1 a 25, sim. A Ok. sessão 2, que não. Perfeito. Então vamos corrigir agora. Pronto, maravilha. Seção 2. Marque com C as alternativas corretas e com as erradas. Número 1. Elohim, em hebraico, Deus. Esta palavra emprega-se sempre que sejam descritos ou sejam implícitos o poder criativo e a onipotência de Deus. Certo ou errado? Errado. Certíssimo. Certo? Certíssimo. É só olhar lá na apostila. Só vai encontrar com todas as letras. Tudo direitinho. Número 2. Visto que Yahweh é o Deus que se revela a si mesmo ao homem, o nome significa eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. Certo ou errado? Eu acho que é certo. Né? Certíssimo. Está certo. Certíssimo. Porque Yahweh vem de Raioá, ser, manifestar-se. Então, número 2, certo. Número 3, Adonai significa literalmente Senhor ou Mestre. Esse nome no Novo Testamento aplica-se ao Cristo crucificado. Certo ou errado? Acho que é errado. pastor. Erradíssimo. Olha aqui o problema. Esse nome no Novo Testamento, como é que Adonai pode significar algo no Novo Testamento? Adonai é hebraico. Então, no Novo Testamento não cabe Adonai, cabe Kyrios no grego. Vocês não estão prestando atenção no mistério. Então, Adonai é hebraico e Kyrios é grego. Adonai é só para o Antigo Testamento e Kyrios é para o Novo. Então, é errado. O número 3 está erradíssimo. 4. Somente os que foram vivificados receberam nova vida pelo Espírito Santo. Esses são filhos de Deus no sentido íntimo da salvação. Certo ou errado? Certíssimo. Aí você pega lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, né, que fala sobre a questão do novo nascimento, né? E todos aqueles que creram deles o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Mas Vamos eu lá. tive uma dúvida aqui Sim, senhora. nessa resposta. Somente os que foram vivificados receberam nova vida pelo Espírito? A nossa nova vida não foi em Cristo? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Não se esqueça do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O próprio Jesus disse isso. Ninguém ganha um novo nascimento se não for pelo Espírito. Quem nos vinculou, quem nos ajudou foi Jesus Cristo, né? Porque ele é o centro. Procure entender isso. Ele é o centro da nossa fé. Nós depositamos a nossa confiança no que ele fez na cruz do Calvário. Mas quem literalmente nos vivificou? O Espírito Santo. E não se esqueça que o Espírito Santo fala da parte do Pai e fala da parte do Filho. Evangelho de João, capítulo 14. Então, isso é impossível desvincular o Espírito Santo da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Não, eu porque entendo ele fala. perfeitamente. Só que Isto, porque ele Entendo. fala da parte do Pai e da parte do Filho. Então, é impossível
separar o Espírito Santo do Pai e do Filho, entendeu? Porque ele está muito vinculado ao Pai e ao Filho. Isso é bem interessante. Número 5. O agnosticismo, expressão originária de duas palavras gregas, limita a capacidade humana de conhecer a Deus. Certo ou errado? Bom, eu vou Erradíssimo, dizer... erradíssimo, erradíssimo. O agnosticismo, muito pelo contrário, ele leva o homem a entender que ele dentro de si tem um Deus, que não é Deus, o nosso Deus. É o homem que se encontra com ele mesmo sendo um pequeno Deus. Então, número 5 errado. Número 6. Deus é infinito, isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. Sua infinitude é vista de 3 maneiras. Certo ou errado? Aí, quando fala da onipresença, onipotência e onisciência... Não, aí são os atributos incomunicáveis. 3 onis. São 3 formas. Então, a número 6 é errado. Porque, olha só, a sua infinitude... Procure interpretar o que vocês estão lendo. A sua infinitude é vista de 3 maneiras. Aí eu pergunto a vocês, vamos raciocinar juntos. Como é que você pode enxergar o infinito dividido em 3 partes? Uma vez que é infinito. Porque infinito não pode ser dividido, não pode ser medido. Estão percebendo? Alguém está percebendo, gente? Nós temos que interpretar o que estamos lendo. Como é que eu posso dividir o infinito? Impossível. Como é que eu posso dizer, então, que o infinito tem 3 maneiras? Impossível. Então, é a mesma coisa que você dizer, não é, que Deus está limitado por um corpo físico. É outra coisa impossível, porque ele não tem corpo físico, ele é espírito. A mesma coisa, o infinito, você não tem como dividir em 3 maneiras. Como? Deus, ele não cabe. É a coisa que é infinita, ela não tem fim, né, pastor? Ela não tem fim. Essa é a E a partir do momento, e a partir do momento que ela não tem fim, não tem medida. O que não pode ser medido, o que não pode ser medido não pode ser mensurado em partes ou em maneiras. Pode ser quantificado. Exato, não pode ser quantificado. E aqui, essa frase aqui implica em quantificação, que o infinito é quantificado. O infinito não pode ser jamais quantificado. Que é o infinito deixa de ser infinito. Número 7. A santidade de Deus significa a sua absoluta pureza moral. Ele não pode pecar, mas pode tolerar o pecado. Certo ou errado? Se você não acertar, eu pulo da Golden Gate. Certo ou errado? Certo. Errado. Graças a Deus, errado. Ele não pode tolerar o pecado. Deus tolera o pecado? Não pode tolerar o pecado. Ele não pode, misericórdia. Pena que a Golden Gate não está aqui na esquina, está lá em São Francisco. Tinha que ir já 6 horas para pular dela. Mas aí ficou complicado. Então, número 7, errado. Número 8, a santidade é o atributo que mantém a distinção entre Deus e a criatura. Não denota apenas um atributo de Deus, mas sua própria natureza divina. Número 8, certo ou errado? Certo. Certíssimo. A santidade é não apenas um atributo, mas denota a sua própria natureza, porque ele é o quê? Santo, ele é separado. Número 9, Deus é fiel, ele é absolutamente digno de confiança, suas palavras não falharão, portanto, seu povo pode descansar em suas promessas. Certo ou errado? Certo. Graças a Deus que vocês acertaram. Se disser errado, pelo menos essa, né? Papai do céu vai ficar triste com vocês no planeta. Vocês vão pecar. Não é que é certo, pastor? Certíssimo. Ok. Deus é fiel. Ok. Como é que eu vou dizer que Deus não é fiel? Aí eu estou pecando grosseiramente. Justiça e obediência. Número 10. A justiça é obediência a uma norma reta. A conduta reta em relação ao trem. No homem, esse atributo nunca se manifesta. Certo ou errado? Certo. Errado? É porque nós vamos ser justos. Presta atenção. Justiça, ela se manifesta no homem. Pela justiça de Deus. Mas é comunicável? Pela justiça de Deus. Em Cristo Jesus somos justificados. Não podemos esquecer de Romanos 5:1. Em Cristo já estamos justificados. Em nós mesmos não temos a capacidade de justiça.
Mas no homem esse atributo se manifesta pelo que Cristo fez, ou seja, somos justificados. Vamos ler esse texto, não pode ser esquecido, não. Justificado Esse nele. texto, se ficar esquecido da sua mente, o negócio está estranho. Você vai ter que se entregar a Jesus pela segunda vez. Em fazer o apelo aqui, alguém tem que se converter a Jesus. Falando sério, isso aqui é o tipo do texto que não pode ser esquecido. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória glória de de Deus. Deus. Então, a justiça de Deus está ligada à fé e à graça. Então, entendam isso, pelo amor do Pai Celestial, não tem como esquecer disso. Justificados, pois. Em nós não temos capacidade nenhuma de termos justiça, mas através de Cristo, a justiça de Deus em nós opera. Entende? Então, Justificado vamos ter nele. bastante cuidado com isso. Não é um atributo humanamente nosso, é um atributo que só vem diretamente da parte de Deus. Vamos continuar? Deixa eu só me recondicionar aqui. Perfeito. Número 11. Deus é bom, a bondade de Deus é o atributo em razão do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Certo ou errado? Essa é fácil demais. Certo. Vocês estão com medo? Parece que aí tem uma pegadinha. Não tem pegadinha, não. Está bem claro. Se você lê e interpreta... Eu coloquei sempre, pastor. Certo. Certo. Deus é bom. Se você não disser que Deus é bom, cuidado. É uma heresia. A bondade de Deus, preste atenção no que você está lendo, é um atributo em razão do qual ele concede o quê? Vida e outras bênçãos às suas criaturas. Deus não abençoa baseado nos nossos méritos. Imagine, se Deus decide abençoar o Luiz Prestes pelos seus méritos, eu estou no inferno em um segundo. Ele não abençoa nenhum de nós pelos nossos méritos. Ele abençoa primeiro porque ele é bom. Segundo, ele nos abençoa pela sua graça. E terceiro, ele nos abençoa pela sua misericórdia. Mas primeiro porque ele é bom. E a bondade dele faz com que ele nos abençoe. Segundo, ele nos abençoa por graça. Não merecemos nada. E terceiro, por misericórdia, porque ele tem compaixão de nós. Então, cuidado. Procura não se esquecer disso. Ele é bom. Eu estou de pé, você está de pé, estamos respirando? Ele é bom. Mas aí entra a graça e entra a misericórdia. Então, número 11, correto. 12, a Trindade é uma comunhão tão eterna que nem a obra da redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. Certo ou errado? Eu coloquei errado, pastor. Erradíssimo. A Trindade não tem nada a ver com a obra de redenção sobre o homem. Nada. Não interferiu em nada. A Trindade nunca deixou de ser Pai, Filho e Espírito Santo. Independente do que o homem caiu, pecou, errou, a Trindade continua sendo a Trindade. Vamos então recapitular para quem perdeu o fio da meada? 1 e 2, corretas. 1 e 2, corretas. 3, errado. 4, certo. 5, 6, 7, erradas. 8 e 9, corretas. Peraí, Kaique. 10, errado. 11, desculpe, 11, certo? 11, certo? E 12, errado. O que foi? Agora, por favor, aqui, redobrada atenção, por favor, redobrada atenção. Vocês vão estudar unicamente, somente, as 25 da sessão 1, as 25 da sessão 1, as 12 da sessão 2 e este complemento aqui que nós passamos para vocês. Ou seja, que nós já postamos
com 1, 2 e 3. Uau. Tá? Vamos ser gratos. O que restou na apostila, presta atenção, por favor. O O que o restante da senhor apostila. corrigiu hoje em classe agora. Isto. E agora, o questionário que está aqui na apostila não vai ser considerado, porque nós não vamos corrigir. O relacione a coluna A com a coluna B também nós não vamos corrigir, vamos eliminar essa parte. E todo o restante está eliminado. Quis facilitar ao máximo. Alguém está me entendendo? Vou repetir, para depois dizer que eu não avisei e não orientei vocês. Vocês vão estudar as 25 da sessão 1 e as 12 da sessão 2 que corrigimos hoje. Entendido até aqui? O restante da apostila esquece. Sessão 1 e sessão 2 da apostila, esquece. O resto esquece. Sessão 1, sessão 2. E o suplemento que eu enviei para vocês no grupo, que corrigimos hoje. Estudem isso, é o suficiente, porque daqui eu vou tirar 12 questões. 12. E a prova acontecer no dia 9, repito, 9 de setembro, às 8h30. 9 de setembro, 8h30. Vou fazer postagens ao longo da semana para que ninguém se esqueça. Pô, esqueci, ou não tive tempo. Não, isso aí é compromisso. Você pode ter o seu tempo pode ser desse tamaninho. Você vai ter que se apertar, você vai ter 2 semanas de cabeça fresca para estar estudando. E aí não faz sentido você não prestar atenção em estudar o que nós aqui colocamos. Perfeito? Vamos usar os 32 minutos que nós temos finais, né, para fazer um fechamento na parte da nossa matéria, né, que é bem interessante. Nós estamos falando sobre ainda a martiologia, né, sobre a doutrina do pecado. Então vamos... Nós já passamos, pastor. Nós estamos Não. Teologia. Acabou, pastor. O pecado imperdoável ainda não entramos em detalhes. Não, mas só nós apenas estamos mencionamos. Sim, mas pelo que eu me lembro, eu anotei aqui, ainda nós não entramos nos detalhes da lista dos pecados que apontam para a blasfêmia. Fizemos, pastor? Fizemos sim, pastor. Fizemos. Eu anotei aqui, ó. O senhor ia passar na soteriologia. A soteriologia para nós. Não, nós fizemos a primeira parte da lista dos pecados que apontam para a blasfêmia, se vocês se lembram. Eu não falei. Pastor, o senhor não falou, porque o senhor vai falar bem especificamente essa semana. Foi até uma pergunta. Hoje que nós vamos falar. Então, concordo com a senhora. Então, eu não falei sobre essa lista. Então, vou falar hoje. Exatamente hoje. Eu não entrei nesse ponto. Então, eu já fechei essa parte, então agora vamos falar. Então, eu vou fazer uma combinação, né? Vou falar um pouco sobre esses pecados com respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo e, consequentemente, eu já vou entrar um pouquinho na parte... Isso. Eu vou entrar na parte da soteriologia também. Só um minutinho, deixa eu só aqui... Não, vocês não me confundam, gente, porque eu tenho aqui tudo anotado. Não, o senhor fechou toda a parte. Agora, se o senhor quer acrescentar mais, ok, we take it. Mas eu fiquei de falar da lista dos pecados. Eu não Sim, falei pastor, o senhor ia falar da blasfêmia, assim que eu lembro que o senhor falou que ia pegar fogo essa aula, porque o senhor ia falar coisa que a gente talvez não aceitasse. Tem uma pergunta pendente para hoje, sobre a blasfêmia contra o Espírito. Procurem o vídeo que vocês não têm como errar. O vídeo de estudo, que eu ia falar sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos, então, ao Evangelho de Mateus, capítulo 9. Isso aqui é importante, eu não dei o fechamento, eu só fiz as menções no registro da apostila. Eu não fiz o fechamento faria exatamente para hoje. O pecado da morte, o senhor falou um pouquinho, que o senhor respondeu bem um pouquinho, mas eu não dei o enlace, eu não dei o fechamento, o enlace final. Por isso que eu anotei aqui, né? Apresentar a lista dos pecados que apontam para a blasfêmia. Claro, se eu tivesse falado, um de vocês pelo menos ia se lembrar, mas ninguém está se lembrando qual é essa lista. Parte desse princípio, que é muito objetivo e claro. E é um assunto que deve ficar bem claro, bem pendente nas nossas mentes. Vamos ler Mateus 9, 32 ao 34, só para nos dar base bíblica, e vamos trabalhar
bastante bem com isso. Se não der para entrar na soteriologia, eu creio que falar sobre a Não, blasfêmia nós com o já Espírito... fizemos a primeira página, todinha. Eu acredito que está havendo uma dissonância aqui. Eu não falei ainda da lista dos pecados que apontam para a Entendi. blasfêmia. Não, entendi. Eu Mas não você falou que nós... falei, né? Entendi. Mas a soteriologia, o senhor fez toda a introdução na página até o final. Só fiz uma pequena introdução. Eu não desenvolvi a temática. Eu não desenvolvi. Eu não falei, escutem, eu não falei sobre a necessidade da salvação, o autor da salvação. Falei bem rápido. Eu não falei sobre a metanoia, que envolve o arrependimento. Eu não falei sobre vários aspectos que envolvem a conversão. Eu tenho absoluta... vai lá no vídeo, que a senhora pode conferir tudo. Eu não falei disso, eu falei bem rápido, bem por alto. Eu não entrei nos detalhes. Provavelmente não vai conseguir entrar nesses detalhes. Mas vamos lá. Mateus 9:32 ao 34. Mateus capítulo 9, versículo 32 ao 34. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Verso 33. Peço, por favor, que você me acompanhe para não ficar perdido na poeira, e aí vai dizer, eu não falei, deixou de falar. Então, vamos seguir bem precisamente na leitura do texto. Versículo 33. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Versículo 34. Mas os fariseus diziam, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Isso é Mateus 9:32 ao 34. Anotado? 9:32 ao 34. Continuamos em Mateus, só que agora vamos capítulo 12, do verso 22 ao 32. É um pouquinho extenso, mas é para entendermos o contexto. Mateus 12, 22 ao 32. É um pouco extenso, eu repito, mas é necessário lermos para entendermos o contexto. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Ou seja, ele tinha, de fato, um espírito de enfermidade. Não era uma enfermidade biológica, não. Era uma enfermidade de natureza espiritual. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Versículo 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. 29. Se alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa. Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século, olha só que coisa, nem neste século, nem no futuro. Vamos lá. Vamos compreender os pecados que apontam para a blasfêmia através de 3 ou 4, de 6 situações. Se quiserem anotar, é interessante. A primeira situação, você pode colocar assim, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até 6. São 6 situações.
A primeira situação é uma pergunta. Pode-se resistir ao Espírito Santo? Vamos desenvolver essa temática com estilo tópicos. Primeiro tópico ou primeira situação? É uma pergunta. Pode-se resistir ao Espírito? Vamos responder em seguida. Segunda situação. Agravo ao Espírito da graça. Segunda situação. Agravo ao Espírito da graça. Terceira situação, e é uma pergunta. O Espírito Santo se entristece? Vamos responder em seguida. O Espírito Santo se entristece? Quarta situação, também uma pergunta. Pode-se mentir ao Espírito? Essa é uma quarta situação. Quinta situação, não extingais o Espírito. E a última situação, a blasfêmia consumada contra o Espírito. Então é tipo uma escadinha. Vamos do primeiro degrau até o último. Seriam como 5 degraus que levam à consumação, à blasfêmia do Espírito Santo. Então, o primeiro pecado que estaria na primeira situação seria o quê? A resistência ao Espírito Santo. Este pecado contra o Espírito Santo pode ser compreendido, só para lembrar vocês, pelo modo como Estevão, lembram-se? Estevão concluiu o seu sermão diante dos anciãos de Israel, lá em Atos 7:51. Se você não se lembra, eu vou mencionar aqui, que eu estou aqui com as minhas notas. Estevão mencionou lá em Atos 7:51 o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Palavras, né, de Estevão, registradas por Lucas em Atos 7:51. Então, o pecado daqueles homens não era um ato isolado, preste atenção, mas contínuo, resistir sempre ao Espírito Santo. Eu pergunto, o que para vocês é resistir ao Espírito Santo? Vamos lá. Não é que eu queira fazer um debate, eu quero abrir um leque para que todos tenham uma plena compreensão à luz da Bíblia sobre esses passos, entende? Que são pecados, que são situações que vão chegar ao maior passo, que é o passo final, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse assunto é pouco ensinado e pouco falado nas igrejas. Vamos ser sinceros? Ele é pouco ensinado e pouco falado. E o que é ensinado ou falado é um pouco confuso. Eu já ouvi de 2, 3 pastores aqui nos Estados Unidos e eu não entendi nada de nada. Muito complicado e muito confuso. Então, eu quero fazer o mais claro, o mais bíblico possível, o mais objetivo. Vamos lá. O que é resistir ao Espírito Santo? Alguém tem uma ideia? O que é resistir ao Espírito Santo? Uma desobediência contínua? Começa por aí. Começa por aí. A irmã Fabiana está correta, uma desobediência contínua. Mas é um pouquinho mais do que isso. A desobediência está aí, ela faz parte, mas tem um pouquinho mais. A pessoa ouvir a palavra de Deus, pastor, e ela não aceitar, ela ouvir a pregação da Bíblia direta, ela recusar aquilo que Deus está oferecendo para ela. Perfeito, Mateus certo. Recusar de forma consciente, na verdade. Isto é recusar de forma consciente a vontade divina, transmitida pelo próprio Espírito Santo, mediante a palavra de Deus e por meio de seu trabalho em nossos corações. Qual é o trabalho do Espírito Santo em nossos corações? Convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, começa aí. Primeiro pecado que nos leva, ou que nos leva não, Deus que nos guarde, guarde a mim, guarde a vocês, a todos nós. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Resistência. Repita, por favor. O Espírito Santo ele te gera um desconforto. Mesmo você sentindo que é ele, mesmo assim você faz. Aí começa o problema da resistência. Quando o desconforto começa, você tem que optar, tem que escolher. Decido me quebrantar ou decido resistir?
Foi o que Faraó teve. Faraó ficou num desconforto tremendo vendo os sinais. De uma certa forma, era o Espírito Santo falando com Faraó. Só que ele decidiu resistir, ele decidiu se fechar. E aí temos outros casos, que eu vou citar um outro caso típico na Bíblia, bem interessante. Bom, o sentido do texto bíblico. Eu quero ampliar isso aqui. Ó. O verbo resistir usado por Estevão no original vai além de uma mera resistência. Significa lutar contra, lutar com agonia, cair em cima. O povo de Israel até hoje sofre as consequências disso. Olha só que coisa interessante, Paulo fala isso em 1 de Tessalonicenses 2,15. Né? O texto em estudo revela que os ouvintes de Estevão eles estavam lutando contra o Espírito Santo, empregando nessa peleja todas as suas forças. Ou seja, a palavra estava sendo pregada ali, se vocês se lembram, mas os que estavam ao seu redor estavam ali lutando, resistindo, empurrando conscientemente. Vamos lá. Segunda situação. Então, primeira situação, resistência ao Espírito Santo. Segunda situação, agravo ao Espírito da graça. O que é isso? Agravo ao Espírito da graça. Acostumados como estavam, vamos aqui fazer um retrospecto da nossa memória, ao culto levítico e sob a perseguição por causa do Evangelho de Cristo, os cristãos de origem judaica começaram a deixar a igreja e a retomar ao judaísmo centrado no templo em Jerusalém. Hebreus 10, 29 fala algo interessante, que eles são incisivamente exortados a não fazê-lo. O que diz lá em Hebreus 10, 29? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É a pergunta que o escritor aos Hebreus faz. Aqueles irmãos, meus queridos irmãos, cometeram 3 horrendos pecados. Presta atenção. Está lá em Hebreus 10, 26, 27, 28 e 29. Eles pisaram o Filho de Deus, eles tiveram por comum o sangue da aliança e agravaram o Espírito Santo. Agravar, anote isso aqui, ó, é empregado como afrontar, ultrajar, debochar, zombar, injuriar, insultar com desdém. Uau! E um cristão então, pode chegar a esse ponto? Nesse caso aí, quando nós praticamos o pecado continuamente, nós estamos pisando, né, no trabalho de Cristo Jesus e nós estamos fazendo um agravo ao Espírito Santo. Lembre-se que sempre de forma consciente. Então, é tudo uma escadinha, né? Começa consciente no primeiro degrau, vai para o agravo ao Espírito de graça, continua consciente. Agora, o terceiro degrau é violento. Pode-se mentir ao Espírito? É uma pergunta que eu faço. Ananias e Safira. Hã? Ananias e Safira. Agora eu vou falar abertamente o problema deles. Qual o problema deles que chegou ao cúmulo? A mentira ao Espírito Santo está categoricamente exemplificada na passagem que agora o irmão José fez a menção, né? E Pedro, pelo Espírito Santo, denuncia a mentira de Ananias e Safira. Pedro diz lá em Atos 5,3. Ananias, olha as palavras de Pedro a Ananias. Preste atenção comigo, por favor, isso aqui é importante demais. A gente lê, passa por cima, mas não presta atenção nos detalhes do texto. Ananias, Atos 5,3. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses o Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Estão percebendo aqui o teor da pergunta? Não apenas foi uma mentira, mas foi uma mentira potencializada, recheada, induzida pelo próprio Satanás. Opa! Paulo fala lá em Efésios 4:27.
Não deis lugar ao diabo. E aqui está claro, com todas as letras. Ananias e Safira, além de terem mentido, deram lugar ao diabo. E sabe por quê? O fizeram conscientemente. Vamos ampliar isso aqui. Qual é o sentido, então, da palavra mentira aqui em Atos 5:3? Preste atenção, isso aqui é forte. Aqui o termo original corresponde a contar uma falsidade, como se fosse a verdade. Uau! Ananias e Safira, escute essa, ensaiaram esta mentira, como é visto clarinho lá no versículo 9 de Atos 5. Vamos lá, rapidinho, Atos 5:9. Atos 5:9 é uma prova que eles ensaiaram essa mentira. Se você nunca prestou atenção, eu lhe recomendo prestar atenção nesse detalhe, que é assustador esse detalhe. Atos 5:9. Meu Deus! Mas também olha que a gente é uma maneira que o Senhor ali mostra quem realmente é o Espírito Santo, porque até então eles não tinham conhecimento do Espírito da verdade. Não tinha. Não tiveram uma experiência, na verdade, viva com o Espírito da verdade. Porque quem tem uma experiência viva não vai dar uma de doido em ser usado por Satanás para chegar a esses pontos tão críticos. Olha o que diz lá em Atos 5:9. Então, Pedro, presta atenção aqui nessa declaração de Atos 5:9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Então houve acordo, um acordo prévio e consciente. Eis aí a porta os pés que sepultaram o teu marido, e também entre ti levarão a ti. Rapaz, Pedro jogou pesado. Por que ele jogou pesado? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu e você ficamos um perigo quando Deus nos usa para confrontar os pecadores que estão desafiando a Deus. Eu posso dizer isso com toda consciência, sem medo de errar. Quando Deus enche você e a mim do seu Espírito Santo e nos usa, pobrezinho daquele que está na frente querendo brincar com Deus. Está em problemas gravíssimos. E olha que alguém vai dizer, não, pastor, isso aconteceu porque era lei. Ei, Ananias e Safira, aconteceu na lei? Você está um pouquinho equivocado. Aconteceu no período da graça. Ô, pastor, e olha só, a manifestação do Espírito Santo ela é tremenda. Talvez a interpretação de muitos achava que aquela manifestação era igual no passado, né? Ele habitava em algumas pessoas, depois ia embora. Aí também eu creio que Pedro, né? Pedro ali ensinando ele que o Espírito Santo ele é muito mais além de que qualquer manifestação, mas é algo que está dentro de nós, quer dizer, com certeza, você mentiu para alguma coisa que habita dentro de você. Falando sobre isso, me permita, então, eu pulei eu fui para o 4, mas eu tinha que falar sobre o 3. O Espírito Santo se entristece? Claro que se entristece. Na Epístola aos Efésios, Paulo nos exorta, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Está escrito, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. Está ali em Efésios 4, 30, 31. E o que é a tristeza do Espírito Santo? O vocábulo original tem a ver com agravo, dor, aflição, angústia. Diante dessa recomendação da palavra de Deus, um certo teólogo fez a seguinte declaração: o espírito que faz os homens experimentarem a verdade é envergonhado quando os santos, servos de Deus, mentem uns para os outros e têm conversas vãs. Uau! Quando se faz aquela panelinha que infelizmente a gente conhece, né? Infelizmente algumas igrejas, e começa um a falar mal do outro, mal do pastor, mal do evangelista, mal do obreiro, e começa a ter perguntas bobas e até mesmo maliciosas. Irmãos, o espírito se entristece. E não estão percebendo isso. Meu Deus! O que pode, então, entristecer o Espírito Santo? O famoso comentarista inglês do século 17 e 18, Matthew Henry, ele responde: uma conversação maligna e corrupta que estimula os desejos pecaminosos e a luxúria contrista o Espírito Santo.
O Espírito Santo também entristecido quando, desprezando a vontade divina, preferimos seguir nossos desejos e ambições. E quando o cristão não reverencia a sua presença, manifesta e ignora a sua voz. Quando o crente não busca a sua vontade e direção. Pastor, então o senhor está querendo dizer? Não, eu não. Esse teólogo, que é muito, muito mais excelente do que a minha cabeça, do que a nossa cabeça juntas. Matthew Henry deixou isso bem claro. Isso quer dizer o seguinte: hoje muita gente, infelizmente, está entristecendo e muito, e muito, e muito, e muito ao Espírito Santo. E aí se pergunta, por que milagres, sinais, prodígios e maravilhas não estão acontecendo mais em algumas igrejas? Aí você já sabe por quê. Além da incredulidade... Pastor, e também a palavra é pregada e os pregadores pregam a palavra, homens de Deus são usados e as pessoas continuam a duvidar da ação do Espírito Santo. Vamos lá, para fechar, já vamos fechar. Quais são as implicações de mentir ao Espírito Santo? Ou seja, quais são as consequências, quais são os problemas? Quem mente ao Espírito Santo menospreza a sua deidade. Por quê? Porque ele é Deus. Como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso significa que o Espírito Santo tudo sabe, tudo conhece. Logo, mentir e tentar o Espírito do Senhor é testar a tolerância de Deus, é pecar durante o tempo em que Deus suportar. Vamos agora para o 5º degrau. Já estamos chegando, já estamos chegando também no final da aula. O senhor depois dá uma listinha aí de todos os degraus. Primeiro Sim, é resistir, né? Primeiro, resistir. Segundo, agravar o espírito de graça. Agravar. Terceiro, entristecer ao espírito. Quarto, mentir ao espírito. E aí vem agora o 5º. Não extingais o espírito. Lembremos-nos, Paulo escreveu certa feita aos irmãos lá de Tessalônica, na Grécia, exortando-os, dizendo: não extingais o espírito. 1 de Tessalonicenses 5,19. Tem-se a impressão de que aquela igreja, preste atenção nisso aqui que é muito interessante, dá a impressão que aquela igreja, esquecendo-se de seu primeiro fervor, porque ele fala lá isso em 1 de Tessalonicenses 1, 2, 3, 7, tornara-se formalista. Seu primeiro fervor, ou seja, sua liturgia começava a extinguir, a apagar o fogo, o fervor, a presença maravilhosa do Espírito Santo. Se, por um lado, não podemos concordar com as meninices e fanatismos, isso é um fato, né? Não podemos concordar com meninices e fanatismo que vemos muitas das vezes nas nossas igrejas. Por outro lado, não haveremos de conformarmos-nos com o mero ritualismo, pois sempre resulta na supressão e na extinção das operações do Espírito Santo em nosso meio, ou seja, nem 8 nem 800, nem fanáticos e nem legalistas. Meio, equilíbrio. Quando a igreja chega no equilíbrio, o Espírito Santo tem liberdade para operar. Aí eu faço a pergunta: como é que podemos extinguir o Espírito Santo? Agora preste atenção, isso aqui é forte. O termo traduzido por extinguir o Espírito Santo retém um sentido colateral de apagar aos poucos uma chama, um fogo que está a arder. Portanto, extinguir o Espírito é agir de modo a impedir, a suprimir ou limitar a manifestação do Espírito do Senhor. Quando perdemos o primeiro amor, olha o problema da igreja que Jesus se referiu lá em Apocalipse 2:4. Quando perdemos o primeiro amor, extinguimos ou apagamos de nossas vidas o Espírito de Cristo. Foi o problema da igreja em Éfeso. Eu tenho algo contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Começa por aí. A gente pensa que perder o primeiro amor não significa grande coisa. É um passo gigantesco para apagarmos, para extinguirmos o Espírito. E qual o perigo, pergunto eu, de extinguir o Espírito? A extinção das operações do Espírito Santo na vida da igreja, quando não é letal, ou seja, não arrebenta de uma só vez, passa a adoecê-la, a enfraquecê-la, sem que ninguém o perceba. Mais tarde resta somente a lembrança do passado, quando o fogo do céu
ardia. Sempre que for detectada a falta de operações do Espírito em nosso meio, guardem essa frase. Essa frase não é minha, essa frase de um grande pregador do século XVIII, e eu decidi aqui colocar para vocês ouvirem. Essa frase aqui é tremenda, olha só. Sempre que for detectada a falta de operações do Espírito Santo em nosso meio, devemos clamar a Deus sem cessar por um reavivamento espiritual, porque isso é perigoso demais. É um dos passos que poderão fechar com a blasfêmia ao Espírito Santo. Ou seja, a extinção do Espírito Santo leva a igreja à mornidão espiritual. Está claro lá em Apocalipse 3, 14 ao 22. E qual é o último degrau? O sexto. A blasfêmia propriamente contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Encontrava-se o Senhor Jesus numa sinagoga, já falamos sobre isso, né? Mas eu só quero refrescar a mente de vocês. Em Cafarnaum, a sua cidade, quando lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Jesus, por sua compaixão, libertou totalmente o homem possesso. Agora, o que aconteceu? Os fariseus alegaram que ele operara tal milagre pelo poder do chefe dos demônios. Quem era? Beelzebu. Era o cúmulo do pecado deles contra o Espírito Santo. Jesus deixou bem claro, dizendo a eles, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então quer dizer que os adversários de Jesus blasfemavam contra ele e contra o Espírito Santo, declarando conscientemente, proposital e seguidamente, que Jesus operava milagres pelo poder de Satanás. Um exemplo aí que nós não devemos julgar o profeta. Podemos correr perigo, porque ele estava julgando primeiramente Jesus e o Espírito que estava na vida de Cristo. Então, quer dizer, quando a gente julga o profeta, nós temos a oportunidade, nós podemos julgar a profecia, mas temos que ter cuidado de não cair em julgar o profeta. Nunca. Né? Perfeito, irmã Lúcia. Jamais julgar aquele que traz a palavra, a mensagem. Mas julgar a mensagem. A mensagem tem que ser julgada. Ela deve passar pelo crivo. Mas eles nunca julgou a mensagem de Cristo. Eles julgavam Cristo, mas não era a mensagem. Mas hoje, preste atenção, hoje não é muito diferente. Lamentavelmente, eu falo com profundo pesar e tristeza. Um bom número julga mais a pessoa que está ministrando do que a avaliar a mensagem. A mensagem tem que ser avaliada, se ela se encaixa no crivo bíblico. Se ela não se encaixa no crivo bíblico, elimina. Diz a Bíblia, né? Examinai tudo e retende o que é bom. Não diz, examina o pregador, examina ao mestre, ao ensinador da palavra. Não, examina tudo, mas não o pregador, mas a palavra. É a palavra que não examina a palavra, mete pau no pregador. Não, aí arrebenta. É isso que eu quis dizer aquela hora. Exato, aí está pecando contra o Espírito Santo, já está no caminho, e é perigoso. Vamos fechar aqui, então. A blasfêmia com o Espírito Santo, então, ela é imperdoável. O ser humano pode chegar a tal cegueira espiritual a ponto de blasfemar contra o Espírito. Jesus deixou isso bem claro. A carta aos Hebreus também deixa isso bem claro. A blasfêmia contra o Espírito de Deus é consequência de pecados similares aos que eu vou mencionar aqui agora para fechar. Número 1, rebelar-se e resistir ao Espírito. Número 2, abafar e apagar o fogo interior, que é o endurecimento total do coração, cauterização da consciência e cegueira total. Chegando o ser humano a este ponto, torna-se réprobo quanto à fé e passa a chamar o bem de mal e o mal de bem. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito do Senhor é imperdoável, porque é por essa atitude, ele sendo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, sendo ele o que intercede por nós, é recusado, é rejeitado e blasfemado. Então não tem mais jeito para o camarada alcançar o arrependimento e alcançar o perdão, porque ele está recusando consciente e deliberadamente o Espírito Santo. Então, isso vou repetir de novo. Acontece muito, pastor. Hã? Isso acontece muito. Então, minha irmã, vamos chegar juntos a uma conclusão?
Tem muita gente correndo perigo de vida espiritual nas nossas igrejas, mas correndo perigo mesmo de infartar espiritualmente e não ter mais retorno. Vou repetir, então, né, pastor? Estão mortos. eu vou repetir os 5 passos. Os 5 passos. Primeiro passo, resistência ao Espírito Santo, pecado da resistência. Agravar. Segundo, pecado do agravo ao Espírito de graça. Terceiro, entristecimento ao Espírito Santo. Estão percebendo? É uma escadinha que vai subindo. Quarto, mentira ao Espírito Santo. Quinto, extinguir o Espírito Santo. Então, o camarada blasfemar diretamente ali, ó, para arrebentar com tudo, ele tem que resistir, ele tem que agravar ao Espírito da graça, ele tem que entristecer o Espírito, ele tem que mentir o Espírito e ele tem que extinguir o Espírito. Aí o próximo passo, a blasfêmia propriamente dita. É isso que eu precisava colocar para vocês, né? Quais são a listinha dos pecados que apontam para definitivamente a blasfêmia. Provavelmente vocês nunca viram ou leram ou ouviram isso que eu estou colocando para vocês, mas tem arcabouço bíblico 100%. Então, tenho anotado. Se for o caso, eu vou mandar uma postagem nesses próximos dias que vamos estar nesse intervalo sem aula, e aí vocês vão ter por escrito, tudo arrumadinho, tá? Para ninguém ter nenhum tipo de dúvida. Toda a anotação na apostila aqui. Já escrevi. Isso. Alguma pergunta para a gente fechar, irmãos? Não vamos entrar em soteriologia, que eu considerei muito necessário e importante pegar esse gancho para fazer essa abordagem, porque, irmãos, com todo respeito, eu já leciono há 51 anos. Eu só ouvi 2 pastores na minha vida usarem 3 dias, 3 semanas, 3 terças-feiras, falando 2 horas, um total de 6, sobre esses 5 pecados que levam à blasfêmia contra o Espírito Santo. Estranho. Depois disso, eu nunca mais ouvi ninguém. Mas é porque está todo mundo preocupado em falar de bênçãos. Mas como é que vai haver bênção se a gente está aqui com toda essa raiz errada na nossa vida? Entendeu? Eu vou ter um problema dentro de 2 semanas que eu... Por mais que nós não agimos como os fariseus, num agravante grande, mas nós temos, às vezes, algumas resistências que nós precisamos deixar Deus trabalhar. Nós podemos caminhar no caminho do agravo se o pecado que está na nossa vida, se ele não for retirado, né, pastor? E assim vai. Pastor, eu tenho uma pergunta. Faça, por favor. Já passamos um pouquinho da hora, mas não podemos deixar nenhuma gota de dúvida dentro dessa temática. Pode falar, irmã Fabiana. Quando eu fiz aquela pergunta na aula passada, o senhor falou que, quando falasse sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o senhor falaria, porque existe uma dúvida muito grande, eu acho que não sou eu, mas de pecados que levam à morte espiritual e pecados que não são para a morte espiritual. É o que acabei de falar, exatamente. Então, todos esses são para mortes espirituais. Exatamente. Se a senhora analisar com atenção, eu apresentei uma escadinha. Sim. Primeiro, a resistência. Segundo, o agravo ao Espírito da graça. Terceiro, o entristecimento deliberado e consciente e insistente. Quarto, a mentira. Quinto, a extinção do Espírito. Para pensar, o negócio está piorando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto degrau. Qual é o último, sexto? É a blasfêmia. Não, já está morto. Já está cometendo o pecado da morte. Exatamente. Esses são os 5 pecados pelos quais não se deve mais orar, porque são pecados para a morte. Em outras palavras, João, o evangelista João, na sua carta, diz, olha, por esses pecados não precisa orar, já é para a morte. Ou seja, a blasfêmia direta contra o Espírito Santo. Conseguiu pegar, irmã Fabiana? Isso aqui é grave, é sério e pouquíssimo se ensina isso. Porque eu não sei, irmãos, desculpe, com todo respeito, não tenho nada contra ninguém, respeito às igrejas, aos ministérios, mas em 51 anos eu só ouvi 2 pastores brasileiros falar desse assunto, o pastor Antônio Gilberto da Silva e o pastor Abraão de Almeida. E eles deixaram as igrejas chocadas. As igrejas não sabiam aonde meter a cabeça. E dentro de 2 semanas eu vou estar falando numa igreja hispana sobre este assunto, né? Aqui na área de Orlando, né? Que eu vou ter pedido para que eu fale sobre
a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês estão pedindo um negócio difícil. Depois, quem avisa, amigo vocês vão me tirar da igreja a patadas. Não, pastor, fala sobre... Porque ninguém fala sobre esse assunto. Ok, vocês querem que eu fale sobre o assunto? Eu vou falar. Mas alguém vai cortar meu som no meio do caminho. Vou sair a patada, senão apedrejado. Mas tudo bem. Seja o que... Pois é, mas é uma análise nesses 5 pontos aqui que nós temos que fazer diário na nossa vida. Entendeu? Aí que tá, Bima. Aí que tá. Até que ponto estamos dispostos a fazer uma análise diária? Diária na nossa vida. Que de repente a gente pode estar em um desses aí, um desses 5, agarrado com desses 5. Quer dizer, claro que o Espírito Santo tá pronto para nos ajudar, para nos explicar, porque nós temos, como ser humano, infelizmente, temos a nossa natureza adâmica, podemos caminhar, infelizmente, para todos esses... Sem dúvida. Agora, dependerá muito do nosso quebrantamento. Sim. E dizer, Espírito Santo, eu reconheço que eu estou galgando um desses degraus, me ajuda a dar a volta para trás, me ajuda a me quebrantar, me ajuda a me Será arrepender. que eu estou resistente, né? A gente tem que fazer uma pergunta. Começa por aí. Será que eu estou resistente? Será que eu estou resistente? Isso, começa por aí. Será que eu estou fazendo agravo ao Espírito da Graça? Será que eu estou entristecendo a vontade insistentemente ao Espírito? Sim. Será que eu estou mentindo ao Espírito? Será que eu estou extinguindo o seu fogo na minha vida? Será que eu estou impedindo o Espírito Santo de fluir, de falar através de mim? Aí eu faço uma pergunta mais pesada. Por que não acontecem sinais, prodígios e maravilhas, começando da minha vida e na minha igreja? Não responde nada. Porque o negócio aperta, porque você... Todos nós temos flash disso tudo aqui, pastor. Nós não vamos ser hipócritas. Todos nós temos flash, você entendeu? Por misericórdia, quando a gente vê que a gente está resistindo, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Eu coloco um espírito sensível. Então nós temos que clamar pelas nossas igrejas, para Deus abrir os olhos espirituais. Sim. Porque se hoje em dia não vemos as manifestações do Espírito acontecendo abundantemente, é que existe algum problema, que está bloqueando, que está impedindo, que está segurando. Tudo aqui, ó. O problema tudo aí. Todo aqui, então, que Deus dê despertamento às nossas igrejas, aos nossos líderes, para que parem para olhar para tudo, e vamos olhar para a Escritura, para a Palavra de Deus. O que eu estou fazendo contra a pessoa do Espírito Santo? Que essa conscientização comece por mim, por cada um de nós, e nós podemos, porque nós hoje temos uma tendência, eu e todo mundo, a gente fala, a igreja está um problema, mas eu sou a igreja. Né? Exato. Se eu olhar dentro de mim, fazer essa análise e pedir a misericórdia, eu vou fazer a diferença, entendeu? Exato. Essa é a razão que eu decidi bater nessa tecla, porque essa tecla, repito, há mais de 50 anos eu não ouço ninguém falar sobre isso. Eu falei, então eu vou tomar iniciativa, vou pegar o gancho da matéria, eu vou abrir o verbo, porque nós precisamos entrar na profundidade. E aí é uma vida cheia do Espírito de Deus para ir, pastor. Né? Uma vida cheia do Espírito de Deus. Aí está. Quando se removem esses 5 degraus, aí a vida cheia do Espírito é 100% possível na vida de cada cristão. Amém, irmãos? Amém. Vamos parar por aqui, porque já são 10h10. Aqui nós teríamos muito pano para manga, ou para bata de batismo, né? E poderíamos esticar até 2h da manhã para falando nisso. Eu teria aqui... Eu amo matéria de ensino, pastor, eu amo matéria de... Eu estou com um caderninho aqui de notas só sobre esse assunto. Eu tenho aqui mais de 127 textos bíblicos, que eu só li 4 a 6, mas ficou faltando mais de 100 textos, mais de 120 textos para ler com vocês, só que não tenho esse tempo para tá. Mas eu vou fazer um resuminho e vou postar no grupo, tá? Para que vocês tenham tudo anotado na seguinte ordem. Meus irmãos, minha pergunta: Deus falou alguma coisa ao seu coração nesta noite? Nossa, se não falou, levanta a mão e aceita Jesus agora de novo, enquanto você pode. Se converte, pelo amor de Cristo, né? Toma jeito e se converte. Se não se converter de novo, você não tem mais saída, não. Que Deus nos ajude, Deus tenha de nós misericórdia, né? Deus nos fale, continue nos ministrando.
Meu muito obrigado a todos vocês que puderam estar aqui conosco, irmã Ruth, irmã Giane, irmão José Carlos, irmã Lúcia, nosso irmão Washington chegou um pouquinho atrasado, mas conseguiu, graças a Deus, é muita batalha, meu Deus, irmão Washington luta que nem um desesperado lá nessa Bahia. Obrigado, irmã Sandra, pela sua participação, irmã Fabiana, ora a Deus para Deus dar graça para me aguentar na quinta. A senhora é muito valente para aguentar minha pessoa 2 dias na semana. Jesus, tenho orado muito pela senhora, Senhor, dá graça à irmã Fabiana, porque não é Imagina, pastor, eu aprendo, Como é que eu gosto. Imagina, eu aprendo, eu gosto. Mas a senhora é uma heroína. Eu li Baramenils que a senhora consegue me aguentar. Outro diz, cala a boca, pastor, fica quieto, está me incomodando. Mas Deus continua abençoando a todos. Agradeço aos alunos que já fizeram o pagamento das suas mensalidades. Se você ainda, por alguma razão, não conseguiu, até sexta-feira está de boa. Se passar de sexta, aí complica. Aí você terá que pagar com atraso, com a multinha dos $10. Muito obrigado. Queremos, então, agradecer aqui com uma palavra de oração. Irmã Jane está fresquinha igual alface, está ali, ó. Irmã Jane está fresca, fresquinha, relaxadíssima, mais relaxada que a irmã Jane, impossível. Irmã Jane, então, vai estar nos despedindo com uma palavra de oração. Vejo vocês agora, dia 2 de setembro, de jeito maneira, Labor Day. Tome um descanso de mim, né? Eu quero estar com a minha família no dia do meu aniversário. Dia 9, voltamos então com a provinha, só prova, 8h30 da noite. Vou fazer as postagens para vocês não se esquecerem. Então, dia 9 voltamos para no dia 16 arrancarmos aqui com a nova matéria com o irmão Kleber. O irmão Kleber vai estar com vocês então a partir do dia 16 de setembro com a nova matéria, se Deus quiser. Irmão Jane, por favor, nos agradecendo a Deus com a palavra de oração. Muito obrigado, Deus nos abençoe poderosamente. Sim, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo esse estudo, Senhor. Nós te agradecemos profundamente por Senhor tocar o nosso coração. E também pedimos, sim, Senhor, que o Senhor possa tocar a cada um de nós, principalmente, ó Pai, aquelas pessoas que não puderam vir assistir essa aula de hoje, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, que o Senhor possa colocar elas em tuas mãos e dar a cura, Senhor. Muito obrigada por todos nós, Senhor, e que semana que vem, que é o aniversário do nosso pastor, que o Senhor possa colocar sobre ele as tuas mãos poderosas, Senhor. Agradecemos a tua bondade. Dando ele amor, felicidade e principalmente muita saúde para ele e para toda a sua família, Senhor. É o que eu peço por ele e para a família dele, ó Pai. E muito obrigada por todos, por esse dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso lema e fechamos com tudo. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. A Deus damos o quê? A honra, a glória, e o poder. Sempre. Desse tamanho no coração de vocês. Obrigado, Deus os abençoe. Feliz aniversário, pastor. Obrigado, Deus abençoe vocês. Uma abençoada semana. Vejo vocês 9 de setembro, 8h30 da noite, com a nossa provinha de teologia sistemática 1 e 2 ao mesmo tempo, né? Porque a mesma nota vai valer para as duas matérias. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Bom descanso para vocês, tá bom? Nos voltamos a ver e continuamos aqui em contato. Muito obrigado. Deus abençoe.